Olá, meu nome é Daniele Jesus de Souza Costa, estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e hoje estarei fazendo a leitura do capítulo 10, Visão Geral do Vírus e Virologia, do livro de Microbiologia de Brock, 12ª edição. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem, independentemente de sua célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem o seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo deste modo independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente, os elementos genéticos como plasmídeos, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira e outra. Para multiplicar-se, os vírus devem penetrar em uma célula onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídeos e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira. Se cada nova célula também herdar o genoma viral, essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir a célula hospedeira. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas no vírus durante alguns capítulos à frente. O estudo dos vírus é denominado virologia e abordamos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte pode abordar a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numéricos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido a informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares e, no caso de alguns deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos no capítulo 11 e 12 próximos, os vírus também são importantes ferramentas no campo da genética microbiana e engenharia genética. Primeiro tópico, estrutura e crescimento viral. Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica as informações necessárias à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção de energia e dos compostos necessários à replicação de seu genoma e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicar-se, exceto quando penetrem em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas. E, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral denomina vírus. É metabolicamente inerte, não realizando as funções da respiração e biossíntese. O vírus é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório são sintetizados. Determinados vírus de animais, como os vírus de poliomielite ou vírus de sincial respiratório, podem dispensar o estágio extracelular ao deslocar-se de uma célula a outra, no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular.
Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA na fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou RNA. Um grupo de vírus utiliza DNA e RNA como seu material genético, porém, em diferentes estágios de seu ciclo de replicação. Os genomas virais podem ser classificados dependendo do ácido nucleico presente no vírus correspondente a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou de fita dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular, que é DNA, RNA, proteína, os vírus do RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinária de produção da célula e, dessa forma, independentemente da estrutura genômica do vírus, moléculas de RNA mensageiro, mRNA, devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Hospedeiros, virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com o hospedeiro que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, abreviado como fago do grego e phage, significado comer, foram intensamente estudados como sistema modelo da biologia molecular e genética da replicação viral. Espécies tanto de bactéria como de arqueia são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores, em virtude de sua frequente importância médica. Os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza o vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias, até mesmo gêneros e espécies. Os táxons famílias mostram particularmente útil. Os membros da família de vírus apresentam morfologia do vírus, estrutura genética e estratégias de replicação similares. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo viridae, como em poxviridae. Discutiremos algumas dessas famílias no capítulo 19. Natureza do vírus. Vírus apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que a célula procariótica, variando entre 0,02 a 0,3 nanômetros de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para o vírus correspondente a um nanômetro, que equivale a 1 milésimo de 1 micrômetro. O vírus da varíola é um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente o tamanho das menores células da bactéria. O vírus da poliomielite tem um tamanho de menores vírus, possui um diâmetro de 28 nanômetros, tamanho aproximadamente de um ribossomo. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da infecção do microscópio eletrônico em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles que a maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500 quilobases. Curiosamente, bactérias exibindo os menores genomas são, assim como os vírus parasitas, que se replicam em outras células. O maior genoma viral conhecido, aquele de mimivírus, tem 1,8 microbases de fD-DNA, DNA de fita dupla. Esse vírus que infecta parasitas como a moeba é um dos poucos vírus conhecidamente cujo
genoma é maior que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais são estabelecidos na tabela. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como podem ser observados na tabela, o genoma de alguns vírus, como reovírus e influenza vírus, é segmento em mais de moléculas de ácidos nucleicos. Estrutura viral. As estruturas dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso, altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe ao número de propriedades virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírus pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e a associação adequada das proteínas dos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por este motivo, o processo geral de montagem do vírus é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico das proteínas empacotado no vírus é denominado núcleo capsídico viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírus. Tais enzimas desempenham papel durante o processo de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente nesse capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do núcleo capsídeo, denominados envelope. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são constituídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos no vírus, correspondendo às duas primeiras formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, a estrutura característica do vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que os compõem. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco. Trata-se de um vírus de RNA que, em os 2.130 capsômeros idênticos, estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírus TMV são de 18 por 30 nanômetros. O comprimento do vírus helicoidal é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírus helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das suas subunidades proteicas. Um icasaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 faces e 12 vértices de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente das subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza menor número de unidades para constituí-lo. O arranjo mais simples do capsômero corresponde a 3 por fase, com um total de 60 unidades por vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior que a possível de ser empacotada em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 420 unidades. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando o núcleo capsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais, embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos. O envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glucoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados da membrana da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas
para a adesão de vírus à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírus, a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírus como um todo, mas pelo neocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Porém, observe que o envelope correspondente à estrutura da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração do vírus são controlados em parte pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo composto por várias partes, cada qual com forma e simetria distinta. Os vírus mais complexos em termos estruturais são alguns vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica e caudas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como a bacteriófago T4 de Escherichia coli, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada com um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça contendo DNA. Finalmente, as fibras da cauda, compostas por outra proteína, são adicionadas, originando o vírus infeccioso maduro. Enzima em vírus. As partículas virais não realizam um processo metabólico e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleíco viral. A lisozima é produzida novamente em grande quantidade nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm sua própria polimerase de ácidos nucleicos para a replicação do genoma viral e transcrição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de DNA que se replicam sob a forma de intermediários do DNA. Esses vírus possuem um DNA polimerase RNA dependente denominada transcriptase reserva, que transcreve o RNA viral em um intermediário do DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas de vírus são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam a sua liberação no hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminidases, enzimas que clivam as ligações glicolídicas nas glicoproteínas e nos glicolipídios, presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação do vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais seja desprovida de enzima própria, aqueles que as contêm utilizam-nas por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência desses enzimas adicionais. Hospedeiro viral. Pelo fato de o vírus replicarem apenas no interior das células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiros apropriados, dentre os 3 tipos de hospedeiros virais: procariotos, plantas e animais. Os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas culturas puras em gelos líquidos e semi-sólidos, como o agar. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou celulares, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus.
No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso de planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus das plantas requerem a ruptura da espessa camada celular a fim de promover a infecção. Cultura de células animais. As culturas de células animais são derivadas das células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental. Exceto quando são utilizadas células sanguíneas, as culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica da parte do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratamento de uma enzima que degrada o cimento intracelular e a semeadura da suspensão resultante sobre a superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada de célula aderidas à placa de vidro ou ao plástico, denominada monocamada, é recoberta com o meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos, algumas vitaminas, sais, glicose e sistemas de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo, e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo infinitamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa do vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir do tempo, a partir de fontes frescas, em um processo alto de custo e demanda de tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Qualificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar vírus pelo uso de microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo seus efeitos sobre a célula hospedeira. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável, quando inoculada a um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação de números de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus denominada título pode ser obtida. Ensaio de formação de placa de Lise. Quando o vírus inicia uma infecção em uma camada de célula hospedeira, crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada de forma de uma área plana no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise e convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente às janelas que surgem no tapete das células exibindo crescimento concluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactéria hospedeira, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando-se uma camada turva visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa Lise. Contendo-se o número de unidades formadoras da placa de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infeccionadas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento da linhagem viral pura
Isso porque uma placa de Lisa originou-se a partir de um único vírus. Todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de formação de placa de Lisa foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lisa podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa de garrafa plana, a qual a suspensão viral é composta. As placas de Lisa são reveladas como zonas de destruição das células animais, e a partir do número de placas originais é possível estimar o título viral. Eficiência do plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lisa é sempre inferior às contagens da supervisão viral realizada no microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causam infecções são frequentemente inativos, embora, em algumas situações, esse não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especificamente com o vírus de DNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes, a baixa deficiência de plaqueamento significa que, nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos, a eficiência do plaqueamento geralmente seja superior a 50%, no caso de vírus de alguns animais, ela pode ser muito inferior, de 0,1% a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, isto é, seu título, a fim de originar um número determinado na placa de Lisa. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação dos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas na amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais seguidas de inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre. Embora o método utilizado em animais inferiores seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos de culturas celulares, eles podem ser essenciais ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir a célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem, então, ser organizados em novos vírus que escapam da célula. As fases de replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. A primeira, ligação, que é a absorção do vírus em uma célula hospedeira suscetível. Segunda, penetração, que é a entrada e injeção do vírus ou de seu ácido nucleico na célula. Terceira, síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com o direcionamento determinado pelo vírus. Quarto, montagem dos capsídeos e dos componentes da membrana no caso dos vírus envelopados, o empacotamento do genoma viral e novos vírus, o processo completo denominado maturação. E por fim, o quinto, liberação de vírus maduros pelas células. Ligação e penetração viral. Nesta sessão, enfocaremos a ligação e penetração viral, as primeiras etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pelo qual algumas bactérias reagem à penetração de DNA e bacteriófagos. Ligação.
A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus, nu ou envelopado, possui uma ou mais proteínas externas que interagem com os componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais a cada célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírus se ligam. Os receptores realizam funções normais nas células, por exemplo. O receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago lambda normalmente está envolvida na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intracelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus de poliomielite ou de HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, os vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causam infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, mutação, o hospedeiro, por exemplo, mutação, os hospedeiros podem tornar-se resistentes à infecção viral. No entanto, mutantes de vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos de hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impeça necessariamente a ligação. Assim, a variedade dos hospedeiros de um vírus, em particular, é determinada em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em alguns organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior da célula. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não leva à replicação viral. Caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada, uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus são distintos, apresentam diferentes estratégias para penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírus no citoplasma. No entanto, no caso do vírus nus de animais e muitos outros vírus envelopados de animais, o vírus inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, vírus devem ser desnudados no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem desnudamento no citoplasma, enquanto em outros o desnudamento ocorre nas nucleares. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos são observados em vírus que infectam bactérias. Os bacteriófagos T4 que infectam Escherichia coli é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura. Apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se envolvendo uma cauda longa e relativamente complexa, cuja extremidade há uma série de fibras especuladas na cauda. Os vírus inicialmente ligam suas estruturas pelas fibras da cauda.
As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular, gram-negativo. Em seguida, as fibras de cauda sofrem retratação, propiciando o contato entre a cerne e a cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas, situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar à lisocima promove a formação de um pequeno poro peptidítico glicano. A bainha da cauda contrai-se e o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Respiração e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológico, antes que a infecção viral se dissemine ou algumas vezes antes que os vírus penetrem na célula-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesas. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capazes de destruir DNA viral de fita dupla. Após sua injeção, essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte do mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção ao seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de clivagem e nas enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fita dupla, e desse modo os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição. Embora o sistema de restrição dos hospedeiros propicie proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química do DNA viral são conhecidos: glicosilação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos T pares, T2, T4 e T6 pode apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados ou ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação do seu genoma por meio de proteínas e modificações codificadas pelos vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos T3 e T7, os ímpares, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro pela codificação de proteínas que inibem o sistema de restrição do hospedeiro. Para contrapor a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e mutilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outras DNA metilases, além daquelas envolvidas na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem ser envolvidas no reparo do DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para destruir o DNA hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e hospedeiros responderam mutuamente aos mecanismos de defesa pela evolução contínua do mecanismo, visando aumentar as possibilidades de infecção ou de sobreviver, respectivamente. Produção de ácido nucleico e proteínas virais. Uma vez que o hospedeiro foi infectado, novas cópias de genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas dos vírus devem ser sintetizadas para que os vírus se repliquem. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral.
Em certos tipos de vírus de DNA, o próprio genoma corresponde ao mRNA, que é o RNA mensageiro. Entretanto, para a maioria dos vírus, o RNA mensageiro deve ser principalmente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA. E então, o genoma deve ser replicado. Aqui abordaremos os importantes eventos. O esquema de classificação de Baltimore e o vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Howard Temme e Renato Dubecco com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta do retrovírus e da transcriptase reserva, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu RNA mensageiro. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese do RNA mensageiro e replicação do genoma de vírus da classe 1 é o mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir a expressão do RNA mensageiro viral seja favorecida em relação ao RNA mensageiro do hospedeiro. O vírus da classe 2 corresponde aos vírus de DNA de fita simples. Nesses vírus, antes de o RNA mensageiro ser produzido, uma fita complementar do DNA deve ser sintetizada, uma vez que o RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de DNA simples e de sua subsequente transcrição pode ser realizada por enzimas celulares, embora proteínas virais possam também ser necessárias. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar genoma viral. Uma fita torna-se genoma quando a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de DNA continham DNA com a mesma sequência de seu RNA mensageiro, vírus de fita positiva. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo DNA e polaridade negativa. Os vírus TORC e Teno é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação de TDV, que é o TORC e Teno, ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA, classes 3 e classes 4, 5. Contudo, antes de discutirmos esse vídeo, são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionada à orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o RNA mensageiro é complementar à fita de DNA empregada como molde em relação à sequência de base. Por convenção da virologia, o RNA mensageiro é referido como sendo de configuração mais positiva. Sua fita complementar é referida como sendo de configuração menos negativa. Essa conversão é utilizada para descrever a configuração do genoma do vírus de fita simples, que é seu genoma contém RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que tem o genoma RNA de fita simples com a mesma orientação de seu RNA mensageiro é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar ao seu RNA de mensageiro é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? Vamos lá. As RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um modo de RNA, utilizando, em vez disso, um molde de DNA.
Portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fita dupla requerem uma RNA polimerase. A RNA dependente específica. O caso mais simples são os vírus de RNA de fita positiva, classe 4, onde o genoma viral tem configuração mais e, desse modo, pode atuar diretamente como RNA mensageiro. Além de codificar outras proteínas necessárias, esse RNA mensageiro codifica uma RNA polimerase, RNA dependente específica do vírus, também denominada RNA replicase. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como modo de produção de fitas mais. As fitas mais sintetizadas são produzidas como RNA mensageiro ou empacotadas como genoma de vírus, recém-sintetizadas. Nos vírus de RNA de fita negativa, classe 5, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como RNA mensageiro. E, portanto, o RNA mensageiro deve ser primeiramente sintetizado, uma vez que as moléculas não possuem RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação. Esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírus, sendo elas injetadas na célula juntamente com o RNA genômico. A fita mais complementar do RNA é sintetizada pela RNA polimerase, RNA dependente, sendo então utilizada como RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro de fita positiva é também utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativa adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla, classe 3, enfrentam um processo similar. Embora o vírus contenha RNA de fita mais, ele é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como RNA mensageiro. Consequentemente, os vírus dos outros vírus de RNA-FD também contêm RNA polimerase, que transcreve o genoma de FD-RNA, originando o RNA mensageiro de fita positiva ao penetrar na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer da síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam RNA de fita simples em seu vírus, contudo replicam-se empregando o intermediário de FD-RNA classe 6. O processo pelo qual a informação contida em RNA é convertida em DNA é denominado transcrição reversa. E dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA de um antivírus, do retrovírus, seja de fita, mas ele é empregado como mensageiro e por isso esses vírus devem apresentar a transcriptase reversa, que em seus vírus, após a infecção dos vírus de FsRNA, é convertido em FdDNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O FdDNA é então utilizado como molde para a síntese de RNA mensageiro pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus da classe 7 correspondem àqueles que apresentam um DNA de fita dupla em seu vírus, mas replicam-se empregando o intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam as transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de RNA mensageiro é a mesma empregada pelos vírus da classe 1. Embora o processo de replicação de seu DNA seja muito comum, pois, como veremos posteriormente, o genoma é apresentado pessoalmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, o webvírus contém genoma de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação mais, podendo se utilizar como RNA mensageiro, e a outra metade na configuração menos, que não pode ser empregada como tal.
Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade, antes que os genes possam ser traduzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais e seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o RNA mensageiro tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. Primeira, proteína sintetizada logo após a infecção, denominada proteínas precoces, necessárias à replicação de ácidos nucleicos viral. Segunda, proteína sintetizada posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade de proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizam em menor quantidade. Por outro lado, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírus, sendo produzidas em quantidade bastante superior. A infecção viral altera os mecanismos reguladores do hospedeiro, uma vez que há uma estrutura superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas do hospedeiro, enquanto em outros a síntese procede concomitante à síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob o controle de vírus em vez de uma célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares ao mecanismo regulatório discutidos no capítulo anterior. Embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais, discutiremos os mecanismos regulatórios quando abordaremos alguns assuntos mais estudados sobre os vírus. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados assim. Exemplos das várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudam detalhadamente infectam bactérias, como Escherichia coli e Salmonella enterica. No entanto, são conhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactéria como arqueia. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla, e acredita-se que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles com genomas do RNA de fita simples, genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos dos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com um genoma de DNA de fita dupla possuem cabeça e cauda. As caudas de bacteriófagos T2, T4 e MU são contratáveis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro, de forma contrária à cauda do bacteriófago lambda e flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistema de modelo para o entendimento das características gerais da multiplicação viral, da classificação viral, atualmente, alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para discussão sobre o vírus de animais, mas é também essencial ao entendimento dos temas abordados nos capítulos que discutiremos geneticamente microbiana, capítulo no caso 11, e engenharia genética, capítulo 12. Nas próprias duas sessões, examinaremos dois tipos diferentes de ciclo da vida viral, que é o virulento e o temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto os vírus temperados replicam o seu genoma e tendem com o genoma do hospedeiro sem provocar a morte de seus hospedeiros.
Complemento microbiano. Os vírus inventaram o DNA? A teoria da evolução celular em 3 domínios divide as células vivas em 3 linhagens: bactéria, arquea e eucária, com base na sequência de seu RNA ribossomal. Além disso, as análises moleculares dos componentes celulares necessitam a tradução e a transcrição sustentam tal proposta. No entanto, quando as análises moleculares dos componentes necessários à replicação, recombinam e reparam do DNA são considerados, esse esquema de 3 domínios não se mostra totalmente adequado. Por exemplo, as topoisômeras do tipo 2 de arquea são mais estreitamente relacionadas àquelas de bactéria que àquelas de eucária. Além disso, os enzimas virais de processamento de DNA têm relações erráticas com aquelas de organismos celulares. Por exemplo, DNA polimerase de bacteriófago T4 é mais estreitamente relacionada às DNA polimerase de eucariotos do que de seus hospedeiros bacterianos. Outros problemas importantes em relação à evolução microbiana é o posicionamento do vírus na árvore universal da vida. Eles emergiram relativamente tarde sob a forma de elementos genéticos aberrantes, que fugiram ao padrão de genomas celulares. Ou já existiam da mesma época que as células mais primitivas. Um tema relacionado refere-se quando o DNA surgiu no cenário evolutivo e superpujou o RNA como material genético. O cenário do mundo do RNA propõe que o RNA correspondia ao material genético original das células em que o DNA assumiu cedo este papel, por tratar-se de uma molécula mais estável que o RNA. Desse modo, nesse esquema, o último ancestral universal comum, LUCA, dos 3 domínios da vida, consistia em uma célula contendo DNA. Contudo, de que forma o LUCA adquiriu seu DNA? Recentemente, Patrick Fortier, no Instituto Pasteur, surgiu um novo cenário evolutivo para a forma como as células obtiveram o DNA, e que também explica como a máquina celular que lida como o DNA foi a primeira a surgir nas células. Fortier argumenta que aprimoramentos minoritários na estabilidade genética não seriam benéficos o suficiente para selecionar a conversão do genoma celular. Completo de RNA para DNA. Em vez disso, ele sugere que os vírus inventaram o DNA como mecanismo de modificação, a fim de proteger o seu genoma contra as enzimas de célula hospedeira, desenvolvidas com a finalidade de destruir. Atualmente, são conhecidos vírus que contêm genomas de RNA, DNA exibidos, uracil e beigetinina. O DNA contendo hidroximetilcitosina, em substituição à citosina. Além disso, as células modernas de todos os 3 domínios da vida contêm sistemas voltados à destruição de DNA ou RNA exógenos. A hipótese de Fortier inicia-se com o mundo de RNA de células exibindo genomas de RNA em vírus com genomas de RNA. Os vírus contendo genomas DNA foram, então, selecionados uma vez que ele os protegia contra a degradação pelas nucleases celulares. Esse processo teria ocorrido antes do LUCA, também contendo o genoma RNA. Divergia nos 3 domínios. Em seguida, 3 vírus de DNA não violentos,
vírus fundadores infectaram os ancestrais dos três domínios. Esses 3 vírus de DNA replicaram-se no interior de sua célula hospedeira e na forma de plasmídio de DNA, de maneira similar à replicação do prófago P1 no interior da Escherichia coli, atualmente. Além disso, 2 dos vírus fundadores estavam mais relacionados entre si. Eles infectaram os ancestrais das atuais Archaea e Eukarya, do que com o terceiro vírus fundador, que infectou a ancestral bactéria. Gradativamente, as células converteram seus genes de RNA para DNA, devido à sua maior estabilidade. Acredita-se que a transcriptase reversa seja uma enzima de origem muito remota, sendo possível imaginar que ela tenha papel na conversão dos genes de RNA em genes de DNA, como ocorre atualmente nos retrovírus. Recapitulando a hipótese, Luca divergiu nos 3 ancestrais celulares nos 3 domínios da vida, e esse processo estabeleceu a base para a maquinária de transcrição e tradução da célula. Isto é, aquelas funções que envolvem o RNA, mas não o DNA. No entanto, o uso de DNA como sistema de armazenamento de informação genética, atualmente uma característica universal das células, foi fornecido para uma família de vírus de DNA que infectou as células há várias eras. Pelo fato de o DNA ser uma molécula mais estável que o RNA, as células com genomas de RNA que não foram infectadas por vírus de DNA jamais tornaram-se células baseadas em DNA e eventualmente foram extintas. O modelo de Fortier explica a origem do DNA nas células e fornece um mecanismo para a gradual substituição do genoma de RNA e DNA. Além disso, o modelo explica principalmente a incongruência da maquinária de replicação, recombinação e reparo do DNA nas células dos diferentes domínios, quando comparada à maquinária de transcrição e tradução, embora essa hipótese não explique totalmente a origem dos vírus, explicada a diversidade de seus sistemas de replicação e as similaridades estruturais muito antigas entre determinadas famílias do vírus de DNA e RNA. Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla, que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas à de bactéria. Os virologistas iniciaram os trabalhos realizando o isolamento e o estudo desses vírus como sistema modelo de replicação viral, utilizando-os para estabelecer muitos de outros princípios fundamentais de biologia molecular e de genética. Esses fagos receberam a designação de T1, T2 e assim por diante até T7, com o T referindo-se à cauda. E esses fagos representam. Nesse capítulo já mencionamos brevemente como dos vírus o fago T4 liga seu hospedeiro como seu DNA penetra na célula. Aqui discutiremos esse vírus em maiores detalhes a fim de ilustrar o ciclo de replicação dos vírus virulentos. O genoma de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém a fago T4 é o mais estudado. O vírus do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icosaédrica alongada com dimensões totais de 85 por 110 nanômetros, ligada à cabeça a uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal de 25 por 110 nanômetros, ao qual estão conectados uma bainha, como se fosse um pescoço conector com colarinho, e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais.
O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla com 168.903 pares de bases. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes. Embora nenhum vírus conhecido codifique seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios tRNAs. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírus não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. As moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais. Além da permutação circular, o DNA de cada vírus de T4 apresenta sequências repetidas de aproximadamente 3 a 6 quilobases em cada extremidade, denominadas repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empacotamento do genoma. O DNA T4, com redundância terminal que infecta a última célula hospedeira, é pessoalmente replicado como uma unidade e em seguida várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA. Molécula de DNA denominada concatâmero. Durante o empacotamento de DNA de T4, o DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA longo, o superficiente, para preencher uma cabeça de fago é clivado concatâmero. Uma vez que a cabeça do fago comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma. Esse mecanismo de preenchimento de cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 contém a base modificada 5-hidroximetilcitosina em lugar de citosina. Esses resíduos são glicosilados e o DNA contendo essa modificação é existente e virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas do hospedeiro. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4 precocemente na infecção. T4 dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação de seu DNA peculiar, certa de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4. A síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição de gene fágico específico é iniciada. A tradução do RNA mensageiro viral inicia logo em seguida, após cerca de 4 minutos de infecção. A replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA. As enzimas necessitam, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda e às enzimas requeridas para a liberação da partícula fágica madura da célula. O tempo de duração dos eventos ocorre durante a infecção do T4 e é apresentado na figura. Embora o T4 possua um genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle da síntese de RNA mensageiro de T4 requer a síntese de proteína que modificam sequencialmente a especificidade do DNA polimerase do hospedeiro de forma que ela reconhece os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pelo RNA polimerase do hospedeiro
e precisam de fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator antissigma, codificado pelo fago, ao qual se liga ao delta 70, alfa 70 do hospedeiro, e interfere no reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago, codificada pelos genes precoce, também promovem modificações covalentes nas subunidades alfa do RNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificam pelo fago também ligam-se ao RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4, MOTA, reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários, orientando o RNA polimerase para tais sítios. A transcrição a partir de promotores tardios requer um novo fator sigma condutor codificado por T4. A modificação sequencial de RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrito aqui para o fago T4, é também empregada por muitos bacteriófagos para regular a sua expressão gênica. O fago T4 codifica mais de 20 proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese da base em comum, 5-hidroximetilcitosina, e em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, e a desoxitina tidida trifosfato. Além disso, o T4 codifica algumas enzimas, cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA da célula hospedeira. Porém, são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida do DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processamento de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos seus genes tardios codifica proteínas estruturais do vírus, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e da cauda ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima, a lisocima de T4, que degrada o peptidoglicano na célula hospedeira. Após cada ciclo de replicação, com duração média de 25 minutos, mais de 100 novos vírus são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual neste momento encontra-se quase que totalmente destruída. Bacteriófagos temperados, lambda de IP1. O bacteriófago T4 é virulento. No entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus podem assumir o status de denominado lisogenia, que em maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado prófago, replicado em sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A expressão do genoma viral é responsável pelos danos à célula hospedeira e não a mera presença de RNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controlam as funções líticas do vírus seja mantida sob controle. Em células que
albergam um vírus temperado denominadas lisogênias, o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido em uma geração a seguinte duração a divisão celular. Em determinadas condições, vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírus. Os dois fagos temperados mais bem caracterizados são o lambda e o P1. Ambos contribuíram significativamente para o avanço da genética molecular, correspondente a importantes ferramentas da genética bacteriana e da clonagem molecular. A lisogenia também apresenta importância ecológica, uma vez que a maioria das bactérias isoladas na natureza são lisogenizadas por um ou mais bacteriófagos. A lisogenia pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas, e em capítulos posteriores veremos alguns exemplos de bactérias patogênicas, cuja virulência depende do bacteriófago lisogênico que albergam. A lisogenia não se limita a bacteriófagos. Muitos vírus de animais estabelecem relações similares com seus hospedeiros. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em um ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo da vida em bacteriófago temperado é apresentado. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano, ou encontra-se no citoplasma na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam sua via lítica não sejam expressas. Essas formas não líticas são referidas como profagos. Normalmente, formas não líticas têm esse controle e deve-se a uma proteína repressora codificada pelo fago. Obviamente, o gene codificador da proteína repressora deve ser expresso. A proteína viral repressora não controla apenas o gene lítico do profago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetrem na célula. Isso provoca a imunidade dos lisogênios na infecção pelo mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago não iniciar ativada ou sua síntese for impedida, o profago é induzido. Novos vírus são produzidos e a célula hospedeira sofre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especificadamente danos no DNA da célula hospedeira, induz a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar genoma no hospedeiro, ele, devido à mutação, ele torna-se um vírus críptico. Os estudos genômicos revelam que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA, que, em alguns momentos, claramente pertenciam ao genoma viral. Assim, o estabelecimento e a interrupção do estado lisogênico com procariotos provavelmente corresponde a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda. O bacteriófago lambda, que infecta Escherichia coli, foi estudado em detalhes. Como observado em outros vírus temperados, as vias líticas e lisogênicas são possíveis. Os vírus de lambda assemelham-se àqueles que outros bacteriófagos com caudas, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em fDNA-RNA. No entanto, na extremidade 5 da cauda, em uma das fitas, há uma região de fitas simples, de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades corressivas de fitas simples são complementares, e quando o DNA lambda penetra a célula hospedeira, essas regiões se pareiam formando o sítio COS. O DNA então é ligado, originando um ciclo de fita dupla. Quando a lambda realiza o ciclo lisogênico, ela integra-se ao cromossomo de Escherichia coli em um sítio específico conhecido como sítio de Antiques de ligação lambda. A integração requer a presença de enzima integrase de lambda, que reconhece o sítio de ligação no fago e na bactéria,
facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênie celular. Quando o lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatâmeros longos e linkagens de DNA por meio de replicação por ciclo rolante. Diferente da replicação semi-conservativa, esse mecanismo é assimétrico ou ocorre em dois estágios. O primeiro estágio, uma das fitas genômicas circular de lambda é clivada. Em seguida, em um longo concatâmero, a fita simples é sintetizada empregando a fita não clivada como molde. No segundo estágio, há uma síntese em que a segunda fita, utilizando-se o concatâmero de fita simples como molde, finalmente o concatâmero de fita dupla é clivado em segmentos de comprimento correspondente ao genoma, no sítio COS, originando extremidades coesivas. Os genomas lineares não são, então, empacotados no interior da cabeça dos fagos, e as caudas adicionadas em seguida às células são lisadas por enzimas codificadas pelo vago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plamídeos, utilizam variantes de replicação por ciclo rolante. Em alguns casos, concatâmeros de fitas simples são clivados e empacotados. Em outros casos, a fita complementar é sintetizada antes do empacotamento, como observado em lambda. Lambda, lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção de lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas repressoras, o repressor de lambda ou a proteína CL, e o repressor CRO. Para estabelecer a lisogenia, dois eventos devem ocorrer. Primeiro evento, a produção de proteínas tardias deve ser impedida. E, segundo evento, uma cópia de genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Se a proteína CL for sintetizada, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo então o estabelecimento de lisogenia. Contrariamente, CRO reprime a impressão de proteínas C2 e C3 e são necessárias a manutenção de lisogenia pela indução de síntese no repressor da lambda. Assim, quando o CRO é produzida em altas quantidades, a lambda encontra-se comprometido com a via lítica. A degradação do C2 por uma protease da célula hospedeira também é crítica. A proteína C3 e lambda protege a C2 contra ataque pela protease e promove a sua degradação. Um resumo das etapas, controla a lise e a lisogenia da lambda é apresentado. O resultado final depende da proteína CRO ou C1. São determinantes em uma determinada infecção. Quando o CRO domina os eventos regulatórios, o resultado é a lise, ao passo que a lisogenia ocorrerá quando a C1 for dominante. Visão geral dos vírus dos animais. As sessões iniciais de Skype dedicam-se a propriamente gerais dos vírus, sendo os vírus de animais pouco mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos dos vírus dos animais, que servirão de base para a discussão sobre o retrovírus e um dos quais causa a síndrome do imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS. Em nossas discussões sobre reprodução viral, nas sessões 10, 5, 10 e 7, abordaremos a questão do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar que o hospedeiro em um bacteriófago corresponde à célula bacteriana, ao passo que o hospedeiro de vírus e animais são as células eucarióticas. Abordaremos de modo mais abrangente essas importantes diferenças do capítulo 19, no qual discutiremos diversos tipos de vírus animais e maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem em: primeiro, contrariamente ao observado nos procariotos, os vírus completos penetram na célula animal. Segundo,
As células eucarióticas possuem um núcleo onde muitos vírus de animais são replicados. Além disso, alguns detalhes do procedimento do RNA de eucariontes interferem na replicação dos vírus animais. Porém, eles não serão considerados no momento. Classificação de vírus de animais. Vários tipos de vírus de animais são ilustrados. Os princípios da classificação viral foram discutidos na seção 10.7. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus com base no tipo de genoma e na estratégia de reprodução. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação. Discute-se um exemplo de cada. A maioria dos vírus de animais estudados com detalhes são aqueles que replicam em células celulares. Observe-se que existem mais tipos de vírus animais envelopados do que vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado às diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente, as células procarióticas das células animais são desprovidas de parede celular e, desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pela célula. Ao deixarem a célula, os vírus removem a parte da bicamada lipídica e da célula animal, quando atravessam a membrana. Consequências da infecção viral e suas células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos das células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso do vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírus, que ocorre por um processo de tipo brotamento, pode ser lenta e não provocar a lise na célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinidamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro, e uma infecção latente ao intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. As vesículas febris causadas pelos vírus das herpes simples correspondem a um típico exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas resultantes da lise celular reaparecem esporadicamente. Quando os vírus saem do espaço de latência, o estágio latente de infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral do genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se no caso de infecções latentes, lisogenias por bacteriófagos temperados. Em vez disso, os herpesvírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém não há replicação no DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a fusão celular protege os vírus da exposição do sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre os núcleos das células hospedeiras sem emergirem delas. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em sua célula tumoral, processo denominado transformação. Muitos vírus diferentes são conhecidos, contudo, entre os vírus, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde aos retrovírus. Eles serão abordados em seguida, como por exemplo um vírus animal complexo e altamente comum que apresenta importantes aplicações médicas. Retrovírus. Os retrovírus possuem genoma de RNA que é replicado através do intermediário DNA. O termo retro significa para trás e a denominação retrovírus deve-se ao fato deles transferirem informação de maneira reversa, de RNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo um tanto interessante. O uso da transcriptase reversa é restrito ao retrovírus. O vírus da hepatite B, um vírus humano, e o vírus do mosaico da couve-flor, um vírus de plantas, também realizado a transcrição reversa aos seus processos de replicação. No entanto, contrariamente ao retrovírus, esses outros vírus carregam
a versão do DNA e de seus genomas de vírus em vez do RNA. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses vírus foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características cancerígenas. Além disso, um dos retrovírus, o vírus da imunodeficiência humana HIV, causa a síndrome do imunodeficiência adquirida, a AIDS. Esse vírus infecta um tipo específico de linfócito T, célula T auxiliar, de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Discutiremos aspectos médicos e imunológicos da AIDS em capítulos posteriores. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais, 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem à transcriptase reversa, à integrase e a uma protase. O vírus também contém moléculas de RNA transportador celular específico, utilizadas na replicação. Propriedades do genoma e da replicação dos retrovírus. O genoma é o retrovírus singular. Ele consiste em 2 moléculas idênticas de RNA de fita simples, no sentido mais positivo. O mapa genético de um genoma típico do retrovírus é apresentado logo acima, na figura 10.23. Embora existam diferenças entre mapas genéticos e de diferentes ratos, todos contêm os seguintes genes, arranjados na mesma ordem: GAG, que codifica proteínas estruturais, POL, que codifica a transcriptase reversa, e a integrase, e envelope que codifica o envelope. Alguns retrovírus, como os vírus do Sarcoma do Rous, apresentam um quarto gene de jusante, que o gene envelope, envolvido na transformação celular e no câncer. As repetições transformais ilustradas no mapa são essenciais para a replicação. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas. Primeira etapa: entrada na célula pela fusão da membrana citoplasmática com sítios contendo receptores específicos. Segunda etapa: remoção do envelope do vírus na membrana, enquanto o genoma e as enzimas permanecem no cerne viral. Terceira etapa: transcrição reversa de um ou 2 mais genomas, RNA, em um DNA de fita simples, subsequente convertido pela transcriptase reversa em um DNA de fita dupla linear que estão penetradas no núcleo. Quarta etapa: integração do DNA retroviral no genoma do hospedeiro. Quinta etapa: transcrição do DNA retroviral levando à formação de RNAs mensageiros virais e RNA genômico viral. Sexta etapa: montagem de empacotamento de RNA genômico em nucleocapsídeos no citoplasma. Sétima etapa: bloqueamento de vírus envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula. Atividade de transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcrição reversa, conversão do RNA em uma cópia de DNA, utilizando a enzima transcriptase reversa, presente nos vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula de fita dupla, sintetizada no citoplasma no interior de uma partícula viral, sendo desnudada. Detalhes desse processo podem ser encontrados neste capítulo na mini-revisão 19.15. Aqui destacamos apenas que a transcriptase reversa é um tipo de DNA polimerase e, como todos os DNA polimerases, requer um indicador. No processo de transcrição reversa dos retrovírus, o iniciador corresponde ao RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira. O tipo de RNA transportador utilizado como indicador depende do tipo de vírus sendo empacotado no vírus a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa
resulta em um produto final que apresenta longas repetições terminais, mais extensas do que as repetições terminais do próprio genoma de RNA. A molécula completa de FD, DNA, penetra no núcleo juntamente com a proteína interase. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. As LTRs contêm promotores e transcricionais fortes e participam do processo de integração. A integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira é análoga à integração do DNA fágico em um genoma bacteriano levado a seu estado lisogênico. A interação do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto do DNA celular uma vez integrado, tal elemento, agora denominado provírus, corresponde ao elemento genético estável que pode permanecer nessa forma indefinidamente quando os promotores da LTR à direita são ativados do DNA proviral. Integrado é transcrito por uma RNA polimerase da célula hospedeira, originando-se produtos. Entidades subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo a própria replicação, que exibe uma forma extracelular infecciosa. Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares ou helper. Alguns desses vírus, chamados vírus defectivos, dependem simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo, a fim de serem suprimidos da função necessária. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são conhecidos, por exemplo, bacteriófago P4 de Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica qualquer proteína do capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado ao P2, que atua como um fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessário às montagens da partícula fágica. Os vírus satélites são encontrados tanto nos animais como vegetais. Por exemplo, o vírus adenoassociados AAV é um vírus satélite de humanos que depende do adenovírus como auxiliar. O vírus adenoassociados é um adenovírus que pertence a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defectivo do adenovírus, mas sim um vírus não relacionado que infecta as mesmas células hospedeiras. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro, o AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariótica para terapia gênica. Viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que diferem os vírus pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico. Apesar disso, os viroides possuem uma forma extracelular relativamente estável, que migra de uma célula para outra. Os viroides correspondem a uma pequena molécula circular em RNA de fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Eles variam de tamanho entre 246 a 399 nucleotídeos e exibem considerável grau de homologia de sequências sugerido que possam raiz evolutiva comum. Estruturas e funções dos viroides. A forma extracelular do viroide corresponde ao RNA nu. Não há qualquer tipo de capsídeo proteico. Embora o RNA do viroide seja um círculo de fita simples, covalente, fechado, existem tantas estruturas secundárias que eles se assemelham a uma pequena molécula de fita dupla, que as extremidades fechadas. Essa configuração parece tornar os viroides superficialmente estáveis, permitindo a sua existência fora da célula hospedeira.
Por ser desprovido de um envoltório proteico, o viroide não utiliza um receptor para penetrar a célula hospedeira. Em vez disso, o viroide penetra na planta através de uma lesão, decorrente da ação de um inseto ou de um outro dano mecanismo. Uma vez no interior da célula, os viroides deslocam-se de uma célula a outra por meio dos plasmodesmas, feixes citoplasmáticos jogados que unem as células vegetais. Doenças provocadas por viroide. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolvem sintomas que variam de moderadas a letais, dependendo dos viroides. A maioria dos sintomas severos está relacionada a crescimento, sugerido que os viroides mimetizam ou interferem em alguma forma em pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNAs regulatórios que evoluíram de modo a induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos na célula. Não são conhecidas doenças causadas por viroides em animais, da mesma forma, os mecanismos pelos quais os viroides causam doenças em plantas permanecem obscuros. Prions. Prions. Os prions representam o outro externo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta da natureza, totalmente proteica. A partícula de prion não contém DNA ou RNA, contudo é infecciosa, sendo conhecido prions que causam doenças em animais como escápia, em ouvidos e encefalopatia espongiforme no gado bovino. A doença debilitante crônica em cervos e alces e as doenças Kuru e a de Creutzfeldt-Jakob em humanos não são conhecidas doenças causadas por prions em plantas. Embora prions tenham sido encontrados em leveduras, coletivamente as doenças animais causadas por prions conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis, TSS. O cientista americano Stanley Prussier foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças por proteínas de prion. Formas de proteínas de prion. Uma vez que os prions são desprovidos de ácido nucleico, com a proteína que compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene e codifica a forma nativa da proteína de prion, conhecida como PRP-C, proteína celular de prion, que é encontrada em animais sadios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína de prion é denominada proteína priônica do Scrapier, porque Scrapier de ovelhas foi a primeira doença causada por prions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína priônica exibe sequência de aminoácidos idêntica àquela de proteína celular de prion, da mesma espécie, porém tem configuração diferente. As proteínas de prion de diferentes espécies de mamíferos exibem subsequências muito similar, porém não idênticas. A suscetibilidade da infecção depende da sequência proteica com base em um mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, prions patológicos para vacas podem infectar humanos, embora com frequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados prions patológicos de ovelhas que infectaram humanos. Prions sadios consistem principalmente em segmentos em alfa-hélice, ao passo que prions aberrantes exibem menos regiões com alfa-hélice e mais regiões em folha beta pregueada. Isso provoca a perda da função normal da proteína priônica, a qual se torna parcialmente resistente às proteases e torna solúvel, promovendo a agregação no interior da célula neural. Nesse estado, há o acúmulo de proteína priônica, iniciando o sistema neurológico. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso de prion. Quando um prion
patogênico penetra uma célula hospedeira, que representa uma das proteínas piões normal, ele promove a conversão da proteína PRPC e a PRSC. Assim, o prion aberrante não subverte a enzima ou genes dos hospedeiros, como ocorre no caso do vírus. Em lugar disso, o prion replica-se ao converter as proteínas piônicas normais já existentes na célula hospedeira, a formação patogênica. A doença causada por prions ocorre por 3 mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado, em uma doença priônica infecciosa, conforme descrito há pouco. A forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. A doença priônica esporádica, a dobramento incorreto aleatório de uma molécula de PRPC, ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma que uma doença parônica infecciosa, havendo eventualmente o acúmulo de patogênica da proteína priônica até o surgimento de sintomas. Esses seres humanos, esse processo ocorre em cerca de indivíduos a cada 1 milhão. Ou seja, é muito pouco, porque um indivíduo em 1 milhão, né? Na doença periódica herdada, uma mutação de gene que codifica o prion gera uma proteína priônica que sofre a modificação para a forma causadora da doença com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando uma proteína PRPCSC não encontra qualquer prion sadio para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico, considerando o mecanismo de replicação do prion. Camundongos modificados geneticamente que apresentam de 2 cópias de genes PRNP rompidas e, portanto, não produzem PRPC, são resistentes a infecções por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm um tempo de vida normal e que não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual papel a proteína priônica normal desempenha as células cerebrais. Então é isso, gente. Foi a leitura do capítulo todo. Espero que tenham gostado e que façam um bom proveito. Até mais, tchauzinho.